Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, com a certeza que Deus tem cuidado de nós, tem nos dirigido pelo seu Espírito Santo, e a cada dia nós crescemos em conhecimento para que vivamos segundo a vontade de Deus em nós, que é sempre boa, agradável e perfeita. Também em cada momento, nós buscamos mais do conhecimento de Deus através da Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, que também nos acompanham pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, é o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. E vocês também que nos acompanham pelo Facebook, que Deus continue abençoando, fortalecendo e dirigindo a todos de uma maneira muito especial, com a certeza que o Espírito Santo tem estado na sua mente, no seu coração, conduzindo a sua vida segundo os propósitos de Deus, para que em Cristo Jesus você seja mais que vencedor. Vamos refletir um pouco na palavra de Deus? Vamos à mensagem de hoje. Nós estamos buscando a todo momento paz, equilíbrio, tranquilidade. Nós temos que buscar em Deus esta paz que excede todo o entendimento, como a Bíblia fala, porque paz, acima de tudo, não é ausência de conflito, mas paz é você ter confiança, determinação e uma direção para que os seus problemas sejam solucionados, para que os conflitos sejam solucionados de acordo com a vontade de Deus. Então, quando nós falamos a respeito de paz, nós temos que observar aquilo que está nos trazendo conflito, aquilo que está nos incomodando e aquilo que dentro do conflito nos traz confusão. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que observar que tudo, se não for muito bem interpretado, vai nos conduzir a interpretações equivocadas e aí a confusão com certeza será instaurada. Quando Jesus ele veio a este mundo, ele veio corrigindo toda a confusão que os religiosos até então tinham feito ali. Quando se fala hoje, por exemplo, a respeito do judaísmo, às vezes se entende que o judaísmo é uma religião única, uma fé única, que o povo todos creem do mesmo jeito, da mesma forma, e não é assim. Existem expressões de religiosidade diferentes, existem posturas diferentes de interpretação da palavra de Deus, incluindo aquilo que é totalidade da palavra de Deus ou apenas parcial para um determinado grupo de estudos. Então, quando Jesus ele veio a este mundo, ele veio equilibrar, ele veio apresentar uma interpretação sólida, uma interpretação verdadeira, uma interpretação em que todos nós nos possamos basear para que possamos realmente viver em paz segundo os propósitos de Deus. Ter confiança, ter direcionamento espiritual, saber como lidar da melhor maneira em cada situação, em cada circunstância. Como o próprio Jesus, ele diz que neste mundo nós teremos aflições, mas temos que manter o bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós, seguindo seus passos, as suas orientações, os seus conselhos, o seu modelo de vida, assim como ele venceu o mundo, nós venceremos também. Mas para isto, dentro dos nossos conflitos pessoais, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de interpretar a vida, o mundo, a nossa maneira de interpretar as expressões religiosas, nós temos que buscar equilíbrio, buscar centralidade para todas as coisas. É por isso que nós estudamos a Bíblia, mas mesmo a Bíblia, ela tem que ser
bem interpretada, tem que ser coerente de Gênesis até Apocalipse. Um texto não pode se contrapor a outro. Nós não podemos usar a Bíblia para apresentarmos um Deus tirano, um Deus que não tem amor, um Deus que é injusto, que poderia estar tratando um povo de uma maneira e hoje trataria de maneira diferente. Um Deus que tenha mudado de opinião, como muitos pensam, por causa da pessoa de Jesus Cristo, em que Deus era um Deus que tinha uma postura, um caráter, uma personalidade no Antigo Testamento e que hoje ele se apresenta de maneira totalmente diferente para os nossos dias a partir de Jesus. Jesus não veio corrigir o que Deus declarou, o que Deus se revelou no Antigo Testamento. Jesus, como ele mesmo fala, ele veio para cumprir. E cumprindo a palavra de Deus da maneira correta, na interpretação correta, é que ele apresenta como nós podemos viver em paz sem confusões. Mas, como eu já disse, nós temos que ter muito cuidado na interpretação da palavra de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. A proposta de Deus, o propósito de Deus é que nós tenhamos uma vida sadia, em paz e equilibrada, que nós tenhamos discernimento entre o bem e o mal e que saibamos desprezar o mal e escolher o bem. Deus não está para nos trazer conflitos, confusões, dificuldades de compreensão ou de interpretação da sua palavra ou da sua revelação. Deus está a todo momento observando as nossas necessidades. Deus tem estado conosco e em cada necessidade pessoal que nós temos, ou coletiva enquanto seres humanos, Deus sempre nos apresenta uma resposta, uma saída, um direcionamento equilibrado, um direcionamento que venha nos favorecer para resolvermos aquela situação. Então, como diz o texto de 1 Coríntios 14, 33, Deus não é Deus de confusão. Se Deus não é Deus de confusão, de onde vem a confusão? Claro que a confusão vem da má interpretação bíblica, da má interpretação da palavra de Deus, da má interpretação daquilo que nos é apresentado. Porque quando nós tiramos um texto do seu contexto, ele passa a ser simplesmente um pretexto para justificar aquilo que eu estou imaginando ou a minha intenção enquanto seres humanos. Também, quando eu faço recortes de textos, se eu pegar a Bíblia e começar a recortar os textos naquilo que me favorece, naquilo que é melhor para mim, naquilo que eu concordo, eu estou deixando de confiar e de acreditar em Deus. Mas eu estou sendo o meu próprio Deus. Se eu estou selecionando textos da Bíblia que vai me fazer sentir bem, em paz, que vai me trazer um certo conforto, mas eu não estou vendo a totalidade e a coerência dessa interpretação com toda a Bíblia, então eu não estou seguindo a Deus, eu estou criando um Deus pessoal. O ser humano, infelizmente, faz muito isso e isso vai gerando cada vez mais confusão, cada vez mais dificuldades. Para que nós tenhamos um exemplo, nós temos aqui o texto de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, versículo 27. Olha o que Jesus fala. João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha o que Jesus está falando. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Qual era a paz de Jesus?
Aonde que Jesus tinha paz, se Jesus não tinha descanso, se todas as pessoas buscavam a Jesus de todas as formas, se as pessoas queriam Jesus para solucionar os seus problemas, se as pessoas intensamente buscavam Jesus de dia, de noite, fora essa questão daquele que procura auxílio, ainda tinham aqueles que buscavam Jesus para questionar, para colocá-lo à prova, para colocar ele em xeque-mate diante da própria palavra de Deus, para ver como é que ele interpretaria, como que ele sairia daquelas circunstâncias. Então, Jesus, a todo tempo, a todo momento, ele foi extremamente provado, ele foi extremamente pressionado para que as pessoas vissem, os doutores da lei queriam ver até que grau de conhecimento ele conseguia se expressar, até que ponto ele conseguiria interpretar a Bíblia de maneira correta. E aí Jesus vem com essa declaração em João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não tenha medo e não deixe a sua mente ficar turva, a sua mente ficar em conflito, ficar embaçada, a ponto de você não compreender qual seja a palavra de Deus. Tenha paz. Jesus tinha paz em meio a todo este momento, esta vida conflitante, porque Jesus tinha confiança, ele tinha direção espiritual, ele cria na palavra de Deus e colocava em prática, e ele mesmo fala que ele veio para cumprir a lei, não para revogá-la. A expressão da lei, no tempo de Jesus, se refere à Bíblia. Então, Jesus veio para cumprir o que estava escrito na Bíblia, não para criar uma Bíblia diferente ou apresentar possíveis pontos de erros que Deus, o Pai, tivesse feito. Jesus não veio fazer nada disso. Ele veio na figura humana, se esvaziou de Deus, se tornou submisso a Deus, se tornou submisso à autoridade do Espírito Santo que o guiou e que, através do Espírito Santo, Jesus, na sua humanidade, fazia os sinais, maravilhas, milagres, tudo aquilo que a Bíblia relata. Mas ele não está anulando nem corrigindo aquilo que Deus, o Pai, já tinha apresentado, já tinha colocado. Então, quando nós pegamos esse texto aqui de João 14, 27 e olhamos que Jesus está falando, ó, vocês terão paz. Paz não é ausência de conflito. Paz é ter sabedoria e discernimento em como lidar com o conflito quando ele aparece. Um exemplo disso que nós temos está em Mateus capítulo 10, o versículo 34 em diante. Olha o que o próprio Jesus diz aqui. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Olha que interessante. Como que em João 14, 27, Jesus fala que veio trazer paz e em Mateus 10, 34, ele fala, não pensem que eu vim trazer paz. Não parece uma confusão, não parece um conflito entre uma interpretação e outra interpretação? Na verdade, não há conflito. O que há é contextos diferentes em situações diferentes. Quando uma pessoa se volta para Deus, se entrega a Deus, muitas vezes na sua própria família, é criada uma confusão, é instaurada uma confusão por causa da interpretação bíblica que está diferente do que aquela família, pela sua tradição religiosa, pelo seu vínculo denominacional, por aquilo que aquela família interpretou a vida inteira. Então, quando um chega apresentando algo que vai promover crescimento, ele não precisa nem falar que aquela interpretação está errada, mas simplesmente apresentar novos conhecimentos para agregar, para acrescentar e para promover o crescimento
dos seus familiares, muitas vezes os filhos apresentando verdades aos pais, às mães, né, ou ao irmão, à irmã. Então, dentro do relacionamento familiar, dentro do relacionamento sociofamiliar, isto pode gerar confusão e conflito. Mas, em meio a essa confusão e a este conflito, eu tenho que ter paz, mesmo que essa paz seja, de alguma forma, influenciada por aqueles que convivem comigo. É por isso que Jesus fala em Mateus 10, 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada é aquilo que divide, é aquilo que corta. Então, Jesus está falando, quando eu apresento a verdade, muitas vezes eu causo divisão, eu causo separação. Essa separação tem que haver para que não haja confusão. Se eu começo a misturar todas as coisas no mesmo nível de interpretação, então é claro que virá uma falta de discernimento e de sabedoria que vai me levar a uma confusão que pode até amenizar os conflitos e trazer algo que pareça paz na esfera humana, mas não é paz na esfera espiritual, porque espiritualmente Deus quer que nós cresçamos e compreendamos a sua palavra. Continuando o texto de Mateus 10, 34 em diante, então o texto diz: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama ao seu pai ou à sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por amor a mim, achá-la-á. Olha o que Jesus coloca aqui. Quais são os seus princípios, seus valores, os seus objetivos, aonde você quer chegar no seu crescimento espiritual? Deus quer que em Jesus Cristo e nós, guiados pelo Espírito Santo, tenhamos uma interpretação e uma compreensão correta da Bíblia sem confusão. Mas para isso nós temos que tirar muitas vezes as lentes que nos foram colocadas e que faz um direcionamento de interpretação todas as vezes que eu leio um texto ou me coloco numa certa postura, me apresentado algo que vai me trazer conflito, que vai me trazer uma certa inquietação. E é isso que Jesus está falando. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Muitas vezes existem conflitos familiares em que a pessoa ela tem que escolher entre Deus e o pai, entre Deus e a mãe, entre Deus e os filhos, né? Entre Deus e as filhas, entre nora e sogra, como o texto coloca aqui, usando a estrutura do simbolismo da família, da expressão da família. Muitas vezes, quando uma pessoa guiada pelo Espírito Santo toma uma posição correta, ele gera inimigos dentro da própria família. E é isso que Jesus fala aqui, de modo que os inimigos serão da sua própria casa, o versículo 33 de Mateus 10. Assim, os inimigos do homem serão o da sua própria casa. Também o inimigo do ser humano é ele mesmo. O ser humano é o seu maior inimigo. O que nós temos que fazer? Buscar a Deus em espírito e em verdade, compreender a direção do Espírito Santo e buscar paz, a paz que excede todo o entendimento, para que nós compreendamos
possamos interpretar a Bíblia de maneira correta e coerente, para que, guiados pelo Espírito Santo, nós sejamos filhos de Deus e, mesmo em meio aos conflitos e adversidades, nós tenhamos paz. A paz que excede todo entendimento, a paz que tira toda a confusão. O outro pode não concordar comigo, mas eu não vou entrar em confusão na minha interpretação, sabendo que ela está correta, sabendo que ela está solidificada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo tire da sua mente, do seu coração, todas as confusões, sejam elas sociais, familiares, eclesiásticas, espirituais, seja o que for que está promovendo como confusão em você hoje, que seja tirado, eliminado em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a você, a sua família, de um modo muito especial. Que toda a confusão, todo o conflito caia por terra, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia.